Pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de escolher sempre o menos pior. O Brasil merece, pode ter o melhor. Não faz sentido esse Brasil dividido. Vem com a razão, vem com emoção. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem aí um novo Brasil. Pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de dividir, tá na hora de somar. Felipe mais Thiago, agora é novo pra mudar. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Nossa gente precisa de um caminho verdadeiro e despertar de novo orgulho de ser brasileiro. Vem aí um novo Brasil pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de escolher sempre o menos pior. O Brasil merece, pode ter o melhor. Não faz sentido esse Brasil dividido. Vem com a razão, vem com emoção. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem aí um novo Brasil pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de dividir, tá na hora de somar. Felipe mais Thiago, agora é novo pra mudar. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Nossa gente precisa de um caminho verdadeiro e despertar de novo orgulho de ser brasileiro. Vem aí um novo Brasil pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de escolher sempre o menos pior. O Brasil merece, pode ter o melhor. Não faz sentido esse Brasil dividido. Vem com a razão, vem com emoção. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem aí um novo Brasil pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de dividir, tá na hora de somar. Felipe mais Thiago, agora é novo pra mudar. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é José Antônio, eu sou presidente do Diretório Municipal de Osasco, do Partido Novo. E como começou a nossa campanha, nós estamos aqui para fazer a apresentação dos nossos candidatos. Hoje, especificamente, vamos falar dos candidatos da professora Ana, candidata a deputada federal, e do Rafael, também candidato a deputado federal. Importante falar que o Partido Novo é um partido que tem princípios e valores que são muito rígidos, né? E é uma coisa muito importante você conhecer os mesmos, tá? Importante você entrar no site ou no Facebook do partido. Durante a transmissão, vocês vão ver aí na tela o WhatsApp do partido, tá? Se alguém tem alguma pergunta para fazer para os candidatos, pode fazer por esse WhatsApp, que vai estar comigo e eles vão responder. Caso eles não consigam responder hoje nessa transmissão, com certeza a pergunta vai ser direcionada e eles responderão individualmente. Tá? Quero apresentar aqui primeiro a professora Ana, de Osasco, diretora de escola, né? E o Rafael, que é contador e é de Barueri. Tá? Ana, por favor, faça uma apresentação sua breve. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o Zé, o Fábio, né, que organizaram, então, esse evento, né, e o Rafa, de estar aqui conosco também. Eu sou a professora Ana Negrão. Eu sou formada em Pedagogia, em Ciências Políticas, Geografia, fui diretora de escola no Estado, aposentei-me como diretora de escola, e há 23 anos eu tenho meu
o meu próprio colégio, que é o Colégio Padrão Universal, em Presidente Altino. Eu sou descendente de armênios e tive assim muito desafios para a construção da minha carreira. É isso. Obrigado, Ana. Agora o Rafael, por favor, faça uma breve apresentação, Rafael. Boa noite a todos. Eu sou o Rafael, sou morador aqui de Barueri, tenho 39 anos, sou casado, sou formado em Ciências Contábeis, trabalho na área financeira há mais de 20 anos, moro aqui em um dos bairros mais pobres aqui da região, já morei em Itapevi, já morei em Carapicuíba, sou filiado ao Partido Novo há um pouco mais de 3 anos, né? Já passei pelo processo seletivo, assim como a Ana, né? Estou entrando na política aqui porque há muito tempo a gente vem se indignando por que tem acontecido no cenário político, né? Cada vez mais pessoas menos qualificadas, né? Administrando os recursos públicos de maneira temerária. E assim como a Ana, né, eu saí da indignação e tentei vir para a ação, né, da minha parcela de contribuição também no debate público. Agradeço ao Zé, ao Fábio, à professora Ana, é uma honra poder participar dessa conversa aqui hoje, dessa live, espero poder contribuir aí e responder a contento aí a todos que estão nos acompanhando. Tenho certeza que você vai conseguir, Fábio. Tá? Desculpa, Rafael. Tenho certeza disso. Ana, eu queria que você falasse um pouco como é que você consegue estabelecer uma relação entre a sua carreira de educadora com o desafio de ser candidata a deputada federal. Porque, como o Rafael mesmo falou, não é simplesmente querer ser candidata. Vocês dois e todos os candidatos do Partido Novo participaram de um processo seletivo que foi bem exaustivo, né? Eu sei que alguns demoraram 11 meses para fazer isso, mas como é que você consegue coordenar essa história da campanha e do seu trabalho como educadora? Então, Zé, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Na minha esfera de trabalho, o que eu posso realizar, eu acho que eu fui até além daquilo que eu poderia fazer. Mas eu percebo que há coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, né? E eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, eu não gosto de política, né? Mas todos nós somos políticos. Desde que a gente tenha uma opinião, ou sim ou não, eu estou exercendo o meu direito, né, de opinar. Eu posso não ter um cargo público, mas todos nós somos políticos. Eu me lembro numa ocasião em que eu era diretora de escola, que não era os gabinetes dentários já não existiam mais, mas eu ganhei um gabinete dentário e eu era diretora numa escola pública. Aí eu quis pôr o gabinete dentário na minha escola. Arrumei a dentista na prefeitura e eu pensava assim, metade do dia ela vai atender os alunos, metade do dia ela vai atender a comunidade lá fora. E eu tinha ficado 10 anos naquela escola. E aí foi uma polêmica que vocês não têm noção, porque as outras escolas não tinham, e aí isso foi parar na diretoria de ensino, aí eu tive que conversar com um, com o outro, e coloquei o gabinete dentário, está lá até hoje. Então, muitas vezes, nós temos que recorrer a autoridades, né, em muitas situações, né? E eu vejo que nas atribuições de deputado, ele pode propor novas leis, ele pode revogar leis, ele pode elaborar alguns projetos de iniciativa do executivo, ele pode lançar, junto com o Senado, leis provisórias, ele pode também, se ele perceber que alguma coisa em relação às verbas não estão indo para a área correta, ele pode bloquear esses recursos. Então, eu penso que muita coisa dentro do universo que eu ainda pretendo fazer dentro da educação,
eu estaria mais atuante lá. Porque aqui eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. É isso. Positivo. Obrigado, Ana. Rafael, eu queria que você falasse um pouco, a gente já conversou bastante sobre isso, sobre segurança, né? E a gente estava falando sobre o porte de arma, o uso de arma pelo GCM, né? E qual que é a sua opinião, o que você vislumbra como deputado federal sobre esse assunto? Novamente, boa noite. A gente tem acompanhado no debate público, na última eleição de 2020, um dos candidatos a prefeito da cidade de São Paulo, ele colocou bem claro essa bandeira, né? Que um dos planos de governo dele era desarmar a Guarda Civil Metropolitana, né? Já tem no Congresso Nacional, que é onde Ana vislumbramos ali uma cadeira, projetos que restringem o porte de arma para o Guarda Civil Metropolitano. O porte seria fora da função dele, né? Mas nesse caso aqui, e candidato, ele chegou até o segundo turno, né, na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, a mais populosa, com mais de 12 milhões de habitantes, que tem um índice altíssimo, né, de assassinatos. É uma cidade que, inclusive, a professora Ana postou um vídeo essa semana falando do colégio que está fechando por conta da questão da segurança mesmo, né? Ele foi além, ele propôs proibir o uso de arma de fogo pela Guarda Civil Metropolitana. Então, eu vejo isso como uma situação de colocar os nossos policiais numa situação de perigo, né? Como eu disse, né? Aqui onde eu moro num dos bairros mais pobres aqui da região. Eu moro na divisa de Osasco com Barueri. Eu me recordo de uma situação que eu pude presenciar, que havia bailes funks aqui que fechavam aqui as vias, né, do bairro. Você não conseguia sair da sua casa, acessar outros bairros, porque eles tomavam todas as ruas. E aí não era nem a Guarda Civil Municipal. Nessa ocasião, eu lembro que mais de 20 viaturas vieram até aqui para poder dispersar aquele pessoal, que não só não deixava os carros passar, estava com criança no carro, às vezes, com um idoso, eles batiam no teto do carro. Então a polícia veio para dispersar, né, aquela situação, sem usar nenhuma arma letal, né, só aquela situação de contenção mesmo. E eu lembro de ter visto aqui da janela da minha casa, quando os policiais fizeram um cordão, né, apenas com escudo, né, para dispersão, quando um meliante saiu por trás da multidão, portando uma metralhadora, e disparou uma rajada em direção aos policiais, né? Graças a Deus, ninguém foi alvejado, mas naquela situação a polícia ela recuou. Talvez pela questão de você ter ali um protocolo da polícia mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Mesmo a polícia militar passa por essa contingência, né, de como lidar, né, com pessoas criminosas que são armados, né? E a Guarda Civil Metropolitana, que faz o policiamento, monitora o patrimônio público, né? Tem também que lidar com isso. E as pessoas que defendem o desarmamento da Guarda Civil Metropolitana, ela vê a polícia como repressora de pessoas pobres, quando não é verdade, né? Na verdade, eles são os nossos defensores, né? Eles defendem o cidadão. No meu caso aqui, nessa situação que eu acabei de mencionar, a gente não conseguia chegar na nossa casa, guardar o carro, poder sair de casa, poder circular pela via, e a polícia não consegue fazer o trabalho dela, né? Então, eu sou contra, né? A gente tem um projeto de lei, né, que é um projeto de lei federal, né, que já assegura esse direito do policial civil militar, e enquanto
nós estivermos lá, eu vou lutar para manter a segurança dos nossos policiais. Obrigado, Rafael. Isso é um ponto extremamente importante, né, cara? E você vivenciou isso daí. É terrível que a nossa polícia não consiga fazer uma ação mais eficaz com relação a isso. Ana, eu queria que você falasse um pouco do desafio da sua carreira, assim, você falou comigo já sobre isso, desafio da sua carreira e o desafio de ser candidata a deputada federal, né? Eu não sei se todos sabem, mas o Partido Novo ele não usa o fundo eleitoral, né? E a gente está tentando devolver o fundo partidário, temos mais de 80 milhões em conta para tentar devolver o fundo partidário, os outros partidos não deixam, né? Como é que você vê esse desafio de você, da sua campanha e do seu trabalho? Então, Zé, eu acho que o maior desafio para mim, como brasileira, como educadora, ter uma escola, uma preocupação com a escola que seja atraente, que crie possibilidades para aqueles adultos que, no momento, o que é mais importante para nós brasileiros, né? E para aquele aluno, para aquele adolescente que precisa se preparar para arrumar um emprego. Qualquer tipo de emprego que ele for tentar entrar, vai precisar da certificação. E é difícil a certificação. Às vezes tem escolas no estado que pedem para ir fazer uma prova, mas eles não se sentem preparados, sem nenhuma aula, ir lá e fazer uma prova, né? Então, eu acho que uma medida provisória, né, seria interessante. O POIT está fazendo, assim, no seu plano de governo, ele está consultando muito a base, ele está procurando os especialistas para ver o que é que está faltando. O Poit é um candidato a governador que tem uma grande humildade intelectual, sabe? Ele sabe muito, mas ele procura a base, porque ele entende que a base é que sabe o que é que as escolas, o que é que a polícia, o que é que a saúde está precisando. Então, eu sugeri para ele que, no primeiro momento, essas pessoas que pudessem, que precisam da certificação, que as escolas fossem autorizadas, igual foi na época da pandemia, a usar a plataforma. Porque pela plataforma, o aluno assiste aulas mesmo, não ir fazer prova só, mas ele assiste, ele se prepara através da plataforma em qualquer lugar que ele estiver, né? Então, eu acho que no início, até buscarmos todas essas pessoas que precisam da certificação para continuar os seus estudos, para entrar no campo de trabalho, ele vai precisar. Então, eu penso que seria um desafio, assim, que todas as escolas particulares e públicas pudessem ter autorização para usar a plataforma, assim como foi na época da pandemia. Ele tem falado muito também sobre a parceria entre público e privada, que eu acho que seria muito bom, né? O Partido Novo tem ido nessa direção de parcerias, né? Minas Gerais já faz isso, né? Parceria com escolas privadas. O objetivo tem que ser o aluno, né? Verba tem. Vamos investir da maneira certa, não é? Então, o que falta para a educação? Falta fiscalização, falta recursos, tem. Você vê que, às vezes, o kit de computadores e de tudo que o aluno precisa usar, ele chega na escola, até em escolas onde não tem internet, onde o pessoal não é treinado para usar o equipamento. Quer dizer, fica ali dentro da escola sem segurança nenhuma, que a primeira coisa que os ladrões fazem é levar aquele equipamento, porque é um equipamento caro, né? Não se investe, então, em recursos humanos, né? E muito menos na estrutura total que seria a internet, né? Então, acho que... Bom, nós temos muitos desafios, né? Por exemplo, a creche. Eu fico pensando assim,
tem que ter creche para todas as mães. Todas as mães que vão trabalhar precisam estar tranquilas, deixando o seu filhinho num lugar onde ela vai trabalhar tranquila. Ocorre que as creches que eu conheço aqui perto, o que acontece? Não tem vaga para todo mundo. E o município, às vezes, não quer fazer parceria. Então, o que acontece? Eles têm que procurar um vereador, para o vereador arrumar uma vaga. Tem cabimento isso? Quer dizer, ele fica devendo um favor para aquele vereador, sendo que ele tem o direito, porque o dinheiro é público, e porque aquela creche foi construída com o que nós pagamos de impostos. Ninguém tem que pedir nada para ninguém. Ele tem que ter a vaga dele lá. Então, é tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Diretor de escola do município. Ele não pode ter cargo de confiança. Ele tem que ser concursado. Ele tem que mostrar competência. Porque daí, quando chegarem as eleições, ele não vai ser obrigado a sair na rua fazer campanha. Porque ele tem o cargo dele. Eu sou concursada pelo Estado. Mas os municípios, eles não fazem concurso. Diretor de escola é cargo de confiança. E por que precisa isso? Se você mostra num concurso público que você tem competência, que você tem conhecimento, você ocupa o cargo. Você não precisa ser amiga do prefeito. Você precisa ser competente para dirigir aquela unidade. É tanta coisa, Zé. Olha, se a gente fosse falar de tudo que está errado... Você me permite, Ana? Sim. Pode falar. Eu acho um absurdo quando alguém me procura e fala assim, Rafa, você conhece o vereador fulano? Você não poderia falar com ele, se não conseguir uma vaga para o meu foco? Mas por que ele? Você já... Não tem a vaga. Mas eu sei que eles conseguem. Isso já é um senso comum na população, isso me preocupa muito. E como a professora Ana estava falando, é um absurdo faltar vaga em creche, falta na escola. O município que eu moro, Barueri, talvez não contando com Osasco, o orçamento de Osasco é bom também, mas se você somar o orçamento de Santana de Jaíba, Carapicuíba, Jandira e Pevi, é o orçamento de Barueri, é um município pequeno. Então, eu acho uma vergonha, por exemplo, um município com PIB tão grande não ter vaga de escola. E uma alternativa, não sei se a professora Ana concorda, o sistema de vouchers, né? Porque se o sistema público não atende, você ter o voucher, você garante a possibilidade do ingresso daquele aluno, né? Não ficar sem estudo. Porque essa é uma responsabilidade do Estado, deixar faltar a saúde, que é o básico, né? Educação de segurança é o básico, né? Sim. Exatamente, eu concordo, sim. Aliás, eu propus uma parceria assim, com o voucher e eu não fui nem levada a sério, mas eu fiz a minha parte. Porque no início, logo depois da pandemia, muitas crianças tinham saído das escolas particulares e tinham ido para a pública, né? Então, o que aconteceu com a pública? Ficaram com 44, 45 crianças e o MEC fala em 30 crianças por sala de aula. 40, 45, o professor não consegue atender uma criança. Então, eu, com a minha boa vontade, eu nem era candidata, eu fui conversar com o secretário da Educação, né, e propor, por que não fazer uma parceria com as escolas privadas, não é? Já que o município recebe por crianças. E o nosso objetivo maior, final, é a criança, né? Quem vai fazer o trabalho, não importa muito, importa que a criança seja atendida, né? E aí... Curioso que na saúde, na saúde aceitaram fazer esse tipo de acordo com o tema da pandemia. Saúde é um direito fundamental, um direito básico do cidadão, assim como a educação também. Por que não a gente propor e brigar por isso, né, professora? Verdade. Tem que estar na nossa pauta isso, né?
Sim, com certeza. Positivo. Ô, Rafael, me fala uma coisa, o que você entende, assim, o que você, no seu mandato, você pode contribuir para diminuir a criminalidade e a corrupção no país? Perfeito, Zé. Podemos contribuir de várias maneiras, né? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Na semana passada, eu participei de uma live com a nossa deputada federal, Adriana Ventura, em parceria com o ex-procurador da República, o Deltan Dallagnol, e o jurista Modesto Carvalhosa. Tem um projeto que é conhecido como Projeto 200+, contra a corrupção. Sim, Então, assim, esse projeto, a professora Ana talvez seja signatária desse projeto também. Então, assim, esse projeto, ele propõe 3 pilares, basicamente, que eu acho que são fundamentais. O primeiro é que todo candidato a legislativo que é signatário desse projeto, e eu assinei o termo de compromisso com o projeto, ele se compromete a reduzir em 2/3 ou mais o fundo que o governo investe em campanhas eleitorais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o candidato ele se compromete em 2 coisas fundamentais, dentre outras, acho que as 2 mais importantes é ser a favor da prisão após condenação em segunda instância, e o segundo ponto é ser a favor do fim do foro privilegiado. O terceiro ponto é o candidato se compromete e atesta que ele não foi condenado por corrupção e que, se caso esse candidato ele for condenado por corrupção, ele abre mão imediatamente do seu mandato. Para quem não sabe, o mandato do legislativo ele não pertence ao candidato. Ele pertence à legenda, ao partido, né? E esses 2 pontos são muito importantes. Os 2 pontos anteriores que eu falei, que é a extinção do foro privilegiado e a prisão após condenação em segunda instância. Por quê? A gente teve uma conversa esses dias e eu falei, esses 2 pontos, eles não podem ser confundidos com a questão de segurança pública, mas voltados ao combate à corrupção. Por quê? Geralmente, o criminoso que ele comete um homicídio ou furto, esse meliante ele é preso em 90% dos casos como flagrante. Então, ele já vai responder o processo preso. Esses 2 pontos, eles afetam diretamente aquelas pessoas que gozam do privilégio da máquina estatal para continuar cometendo crimes. Geralmente, esses crimes são de origem financeira ou são peculatos e que entram em instâncias e instâncias recursais e essas pessoas nunca são condenadas, né? Um fato que eu acho interessante a gente falar, Zé, professora Ana, eu conversava com um jurista há poucos dias e ele me trouxe à memória coisas que a gente vê na faculdade e a gente acaba não revisitando, né? Como é feita a composição do STJ, dos TRFs. A composição são indicados para desembargadores nessas instâncias superiores aqueles juízes que são mais longevos no cargo, que têm uma idoneidade. Então, é feita uma votação entre a classe jurídica, né? E aí tem uma lista tríplice e é escolhido ali, né? Geralmente por antiguidade, né? Os ministros da nossa Suprema Corte são indicados por indicação política. A gente já tem projetos na Câmara Federal, um projeto até do Paulo Ganimi, que é nosso candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que nós podemos retomar esse projeto, que é acabar com a indicação política dos ministros da Suprema Corte. Porque não só eu, todo brasileiro já está cansado de ver quando chega um processo de um político na mão do Supremo,
A gente cansa de ver casos de políticos famosos como Romero Jucá, Renan Calheiros prescreverem. E até mesmo quem está hoje no Executivo Federal indica pessoas para a PGR, que seria quem deveria fiscalizar ou denunciar o Executivo. Então não faz o menor sentido a composição dessas cortes. Eu acho assim, que nós, ocupando uma vaga lá na Câmara Federal, podemos propor leis nesse sentido, ou até revisitar essas leis que ficaram engavetadas, como o projeto de reforma do Judiciário do Paulo Ghanimi, para que a gente possa garantir que a nossa Suprema Corte, principalmente, tenha indicações por indicação, não mais indicação política. Salvo engano, hoje na nossa Suprema Corte, a gente só tem um juiz de carreira, que, salvo engano, é o Luiz Fux. Todo o resto foi indicação política. Nós temos um juiz na Suprema Corte que ele foi reprovado 2 vezes na prova para juiz. E se você for visitar a carreira jurídica dele, ele era um advogado. Ele era advogado de um partido político. E do partido político que era mais envolvido em esquemas de corrupção. Então, como que a gente pode testar a idoneidade de um juiz desses? Então, em vez de ficar brigando, e também outra coisa que eu acho muito importante, Zé, desculpa se eu estou me alongando, é a gente propor mandato para os juízes da Suprema Corte. Né? A Suprema Corte do nosso país, ela tem que ser uma corte constitucional. A gente tem que acabar... Se você for ver, por exemplo, a Suprema Corte Americana, que julga 100 casos por ano, e eu vi agora na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Fux se gabando da nossa Suprema Corte ter julgado 47 mil casos. Então, assim, a gente tem um gargalo muito grande na justiça também, né? Não só todos esses problemas que eu falei, a gente tem gargalos lá, e isso acaba colaborando com aqueles que têm o foro privilegiado, que dependem da Suprema Corte para julgar os seus casos, continuarem cometendo crimes e se valendo de recursos infindáveis para que nunca sejam condenados de fato. E se eu for eleito, eu vou trabalhar para que essas pessoas que cometem crime contra o erário, crimes de peculato, sejam condenadas e eles paguem pelos seus crimes e não se usem da máquina estatal para ficar ad eterno nos seus cargos, cometendo crimes sem serem punidos por eles. Não estou te ouvindo, Zé. Concordo plenamente com você. Esse é um ponto nevrálgico que a gente precisa resolver também. Eu só queria, eu sei, não quero me alongar muito, mas a Ana falou de educação e eu quero pegar duas coisas, dois pontos. Uma situação específica de Osasco, que é um negócio ridículo. Fizeram aqui em Osasco a maior creche do Brasil. Gente do céu, e fazem propaganda disso. Eu passo lá todo dia. É uma judiação que estão fazendo com a população de Osasco. Creche grande é creche ruim. A creche tem que ficar perto da onde está a criança. Sim, o que eu vejo de mães carregando as crianças a pé naquela avenida, e assim, você percebe, ela não atende a população vira um depósito de criança, né? A população próxima. Então, assim, você percebe que a mãe anda muito para levar a criança na creche, como tem que andar muito para buscar a criança na creche, né? E a gente sabe que a educação básica no Brasil também está terrível, tá? Eu queria que vocês dois aportassem isso, mas, por favor, rapidinho, porque eu acho um ponto muito importante. Ana? Oi, então, eu já ia falar sobre isso mesmo, viu? Que me incomoda muito essa... Bom, o que aconteceu aqui na nossa cidade é que havia o prédio, né, por falta de alunos, ficou lá um espaço vazio, um espaço do município, né, porque era da FITO, e aí
juntaram as crianças todas. Agora, eu fico pensando que tipo de gestão pode ter um administrador escolar com tantas crianças e com tantos professores, né? Sendo que as crianças, apesar da gente ter uma legislação que ampara as nossas ações, cada criança ela tem uma especificidade, então um programa diferente, né? Até as pequenas. Agora, uma multidão de crianças, como é que se consegue fazer um programa singular para poucas crianças em determinadas salas, sabe? Eu acho lamentável, enquanto as pessoas... E penso também na localização, viu, Zé? Porque como que essa mãe tem tempo, às vezes, de... Porque a escola está lá. Os bairros é que tem que vir até a escola. Imagina essa mãe que precisa trabalhar, vir com essa criança, como você falou, logo cedo já sai preocupada, porque vai correndo, né? Deixar a criança lá, sendo que seria muito mais fácil descentralizar isso, né? Fazer várias creches, porque é para o conforto da população. E aí a gente vai enumerar N motivos, né? Olha, transporte, perigo de acidentes, né? Porque se vai de perua também, né? Sendo que poderia ter nos bairros. Mas a população ainda não se ateve a isso, sabe? Não conseguiu entender ainda que é prejudicial. Estão achando que foi bom, vou deixar minha criança lá. Agora, a escola é isso, sabe? Não é mais paredes. Tanto que as escolas de Cuba, um tempo atrás, foram consideradas melhores da Unesco, com as paredes caindo e tudo. Mas o que tinha lá de especial? Tinha o professor, tinha a gestão. Então, isso era a qualidade que a Unesco verificou. Agora, as mães procuram, muitas vezes, por falta de informação, a estrutura da escola. Então, olha a estrutura e, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo dentro daquele palácio, né? Dentro daquele gigantesco centro educacional. Né? Rafael, quer comentar alguma coisa? Claro, se me permite. A professora Ana estava falando e eu me recordava de uma conversa que eu tive com um vereador aqui do nosso município. A gente estava no almoço e eu falei para ele, fulano, você quer deixar um legado aqui para o nosso bairro, aqui para o nosso município? Cara, melhora a educação. E a resposta dele para mim foi a seguinte, professora. Como assim? Sim. Nós temos as melhores escolas da região. Todo mundo quer copiar a gente. E eu falei, a gente não tem as melhores escolas da região. Nós temos os melhores prédios da região. E eu perguntei para ele, no tempo que você mora aqui desde que nasceu, assim como eu, me responda, quantos você conhece que estudou no ensino municipal, aqui do nosso município, se formou no ensino municipal e foi aprovado numa universidade federal? Me falou uma pessoa. E ele ficou calado. Então, a gente precisa também incutir na mentalidade das pessoas, porque o político populista, e eu falo isso porque falo com vergonha, né? Como eu falei, eu moro num município que ele, teoricamente, é rico, né? Ele tem um orçamento muito grande para o tamanho dele. Então, é comum a gente observar no município, o prefeito ele constrói um prédio, em 10 anos ele derruba aquele prédio, ele levanta o prédio de novo, ele faz uma rua, quebra aquela rua, faz a rotatória, quebra a rotatória, depois faz um chafariz, depois quebra o chafariz. Você sabe como é que chama isso? Má gestão do recurso público. E se me permitem finalizar com um pensamento aqui, a gente aprende e é incentivado a pensar da seguinte maneira: política não se discute. Não, deixa isso para lá. Não vamos falar sobre política. Enquanto a gente fala sobre política, eles continuam fazendo as mesmas coisas. E quando alguém que não é do meio da política, como é o caso da professora Ana, como
muitas pessoas do nosso partido, é uma característica do Partido Novo, trazer pessoas que não são da política, pessoas que têm uma história, como a professora Ana vem falando aqui, de contribuição para a sociedade, e você se interessa por participar do debate público, as pessoas te desencorajam. Sai dessa, não entra nisso, não dá certo, política não resolve nada. E como eu sempre digo, o ônus de não se interessar por política, é ser governado por quem se interessa. Então é importante a gente ocupar o espaço público, o debate público, e pontuar cada uma dessas coisas, professora, nós estamos... Porque enquanto tiver alguém indignado, alguém incomodando, eles vão ter que tomar cuidado com a gente, professora, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. E a gente vai incomodar. Positivo. Bem, já são 7h40, estamos há 40 minutos aqui. Eu queria as considerações finais de vocês dois, por favor, para a gente fazer o encerramento. Ana? Bom, eu vou falar aqui o que eu sempre falo dos meus alunos em sala de aula há muitos anos, né? O conhecimento nos liberta. O conhecimento faz com que nós nunca sejamos escravos, ou de uma situação, ou de um casamento, ou de um trabalho, ou de políticos. Então, por isso, nós temos que conhecer. Esses dias eu dou aula de geografia também na minha escola, né? E eu sempre ensinei para os meus alunos, e eu acho que os políticos não sabem, mas os geólogos sabem, que terreno antigo, como é o caso do Brasil, não tem petróleo, né? Ah, mas o pré-sal? O pré-sal está numa plataforma, está debaixo das águas do oceano, e é uma quantidade... Alguém já viu quanto se retira lá de petróleo? Por que nunca foi suficiente dentro do nosso país? E os meus alunos, eles questionam isso. Mas nós não aprendemos que perto dos lugares altos, dos lugares recentes da era cenozoica, é que tem petróleo? Vocês estão certos. Poxa, mas por que a gasolina está tão alta? Então, é isso que eu acho, sabe? Ir soltando informações para que as crianças mesmo possam tirar a sua conclusão. Eu acredito num futuro melhor, quando as escolas estiverem trabalhando de uma maneira não conteudista, não de decorar, mas de fazer as crianças pensarem. O olhar do educador tem que ser diferente. É isso. Obrigadão, Ana. Obrigadão mesmo, Ana. Rafael, por favor. Obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer o espaço aqui que o diretório do Novo aqui em Osasco tem aberto para os candidatos, né, colocarem suas ideias. Quero dizer assim que para a gente é tudo muito novo, tá? Tá falando aqui nessa live, peço desculpa por alguma falha, né? A gente está acostumado a trabalhar, a ser um profissional de excelência, cada um na sua função. Sim. E falar com o público ainda é uma novidade para a gente, né? A gente colocar as nossas ideias. Quero dizer que está sendo um prazer participar dessa campanha. Hoje estive pelas ruas podendo falar um pouquinho sobre o partido, sobre o nosso diferencial, sobre o diferencial de cada candidato do nosso partido, sobre as nossas ideias. É um trabalho de formiguinha, nós sabemos disso, mas pouco a pouco nós vamos construindo, né, uma base sólida do nosso partido, sem dinheiro público, sem conchavos, com o pessoal, com professores de ciência, todos que são candidatos nessa chapa, se esforçaram muito para estar aqui, se prepararam, e nós vamos fazer a diferença na política do nosso país. Quero agradecer, contem comigo, com a professora Ana, com os outros candidatos também. Eu vejo que nós temos muito em comum, né? Cada um na sua especificidade. Hoje acabei não falando da minha muito sobre a minha especialidade, que é a área tributária, né? Nós também temos projetos nessa área de reforma tributária,
mas vai ficar uma próxima. Agradeço o Zé, o Fábio, professor Ana, foi um prazer estar conversando com você nessa noite aqui. E sucesso. Vamos para cima que tem muito trabalho a ser feito ainda. Zé, obrigadão. Posso só fazer um convite rapidinho? Vai. Eu sei que tem mulheres aí me assistindo. Sábado agora, sábado que vem, eu irei fazer um chá na minha casa, das 17 às 19 horas. 7, 18, 19. E nós vamos tricotar um pouco, nós vamos falar um pouco dos nossos problemas, de como nós enxergamos a política, e vai ser uma tarde muito gostosa e todo mundo está convidado, mulheres. Tá bom. Então eu não vou porque é só para mulher. Colocar uma tá, peruca passo desapercebido. Bem, gente, eu queria realmente agradecer a presença de vocês dois, né? Foi difícil a gente fazer isso, começar a fazer, mas foi um negócio muito prazeroso, né? Tenho certeza que a gente vai repetir isso. Algumas pessoas postaram perguntas, a gente não conseguiu responder aqui, elas serão respondidas individualmente, tá? E quero convidar vocês todos para o próximo, que a gente vai fazer, vamos tentar fazer isso com todos os candidatos do Novo da região e quem quiser, e de outras regiões também, tá? Muito obrigado a todos, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigada. Boa noite e até a próxima. Obrigada. Nossa gente precisa de um caminho verdadeiro e despertar de novo orgulho de ser brasileiro. Vem aí um novo Brasil pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de escolher sempre o menos pior. O Brasil merece, pode ter o melhor. Não faz sentido esse Brasil dividido. Vem com a razão, vem com emoção. Vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem aí um novo Brasil pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de dividir, tá na hora de somar. Felipe mais Thiago, agora é novo pra mudar. Vem pensar pra frente, agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem pensar pra frente, agora é 30, vai, Felipe presidente. Nossa gente